último debate ao candidato Roberto Freire, do PCB. Dácio Nitrini, quem você escolhe para comentar a sua pergunta? Bem, eu escolho o candidato Paulo Maluf. A pergunta é a seguinte: como um presidente comunista trataria o sistema bancário no Brasil? Os bancos seriam estatizados ou o PCB vai pegar mais leve? Olha, não é uma questão que se tenha até como um princípio, porque o problema da estatização do banco não é apenas um sistema socialista. Nós conhecemos sistemas capitalistas que têm bancos estatizados, mas nós temos uma posição que é, nos termos da Constituição brasileira, criar uma legislação do sistema financeiro que faça com que o banco volte a exercer o papel para o qual existe e para o qual foi criado. O banco capta poupança popular para facilitar investimentos produtivos, para financiar produção, para ofertar créditos para as empresas, para que a economia tenha uma atividade produtiva, não para a especulação. O banco hoje no Brasil vive muito mais da especulação dos títulos imobiliários do governo, do mercado de capital, do sistema de overnight, ou seja, é muito mais uma banca de negócios financeiros do que uma estrutura ou um instrumento para viabilizar a produção. O sistema financeiro que nós pretendemos é que o banco volte a exercer essa sua função. Se isso não for possível, dentro das normas que a Constituição hoje admite, com a participação de bancos privados, nós iremos para a estatização. Nós não temos isso como princípio, mas também não nos furtaremos de dizer que talvez seja uma solução, até porque os bancos estatais no Brasil têm dado demonstração, a partir inclusive do Banco do Brasil e de alguns outros bancos estaduais, de que é possível termos como ele como instrumento básico para processo de crescimento. O candidato Paulo Maluf tem 1 minuto para o seu comentário. Se a gente hoje olha os países comunistas, os países da Europa Oriental, todos eles hoje caminham na direção de uma ideologia ocidental. Veja o que está acontecendo na Polônia, o que está acontecendo na Bulgária e o que está acontecendo agora na Alemanha Oriental, além do que já aconteceu na Hungria semanas atrás. O sistema brasileiro, no meu entender, é um sistema que, infelizmente, ele está modificado quanto ao seu objetivo social por incompetência do atual governo federal. Porque o Banco do Brasil tem que ser um banco rural, é um banco especializado para empréstimos às propriedades agrícolas. E o Banco do Brasil tem um funcionário estupendo para esta finalidade. A Caixa Econômica Federal, que também é estatal, tem um funcionário estupendo para financiar a casa própria. E o sistema particular deve financiar a pequena e a média empresa, ou seja, financiando a pequena, a média e a microempresa através do sistema privado, que não deve ser um sistema de captação somente para o governo. Eu acredito que esse sistema pode alavancar a economia brasileira. O candidato Guilherme Afif Domingos e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva pediram pela ordem a partes. Cada um deles tem 1 minuto. Inicialmente, quem pediu primeiro, Guilherme Afif Domingos. Dentro da manifestação do companheiro Freire, eu faço questão de levantar um ponto, que é exatamente uma legislação que, ao implantar o atual sistema financeiro, o sistema bancário, ela acabou proibindo terminantemente o empréstimo entre pessoas, o que acabou com a ideia de, no passado, a gente ter as casas bancárias que funcionavam no interior. E um dia nós conversávamos e eu dizia, no meu governo, vou voltar a abrir a casa bancária, permitindo que cada cidadão empreste o seu dinheiro para quem ele quiser, desde que registrado, desde que organizado, mas o dinheiro é dele, ele tem o direito de emprestar para quem ele quiser, o resto regula o mercado. E o companheiro me disse, de fato, ou nós estatizamos ou democratizamos para todos. Vale este ponto de vista liberal? Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, senhor Palácio. Eu penso que, apenas para elucidar um pouco mais a tese defendida pelo companheiro Roberto, que eu acho de extraordinária pertinência. Em primeiro lugar, é importante saber que no Brasil nós temos já quase que a rede bancária toda estatizada. Nós temos vários bancos estatizados, seja bancos estaduais, seja Caixa Econômica Federal, seja Banco do Brasil. E o que é importante é que, quando as pessoas demonstram um determinado medo na estatização do sistema financeiro, as pessoas deixam de levar em consideração a atividade dos bancos estatais e a atividade do banco particular. No primeiro semestre deste ano, o Banco do Brasil aplicou em crédito agrícola praticamente 47% de todo o seu ativo.
ou seja, para pequeno e médio produtor. Ao contrário, os bancos particulares aplicaram o Bradesco 51% do seu ativo no primeiro semestre no over. Significa que o banco particular não presta, na verdade, o serviço que deveria prestar para a comunidade, mas presta pura e simplesmente serviço para os interesses lucrativos do próprio banco. Por isso, eu acho que essa tese do medo da estatização do sistema financeiro não deveria existir na cabeça dos brasileiros, porque o banco privado hoje é uma agiota que presta pouco serviço à sociedade. Agora o candidato Roberto Freire faz a sua réplica final desta primeira pergunta do debate. Você veja já como é interessante quando o debate entra a um nível de certa profundidade, que começa a ficar bem distintas posições. Aquele que defende o liberalismo na questão do sistema financeiro, que vai contra o sistema cartorial que foi implantado no Brasil, com as cartas patentes para alguns bancos privados, verdadeiros monopólios, e pior ainda, porque formaram oligopólios na economia, porque não ficaram apenas no sistema financeiro, e aquele que defende talvez o sistema que aí está. Exatamente o sistema que faz da captação dos recursos públicos, porque é da poupança popular, apenas algo para engordar efetivamente um sistema financeiro privado, sem que leve em consideração interesses específicos da sociedade. É bom frisar bem essa distinção para a gente dizer que é necessário escolher as alternativas. Nós defendemos a alternativa de que o dinheiro público, o dinheiro da poupança popular, tem que ser utilizado para a produção. E, se necessário, é necessário até que se tenha a clareza de que é necessário a intervenção estatal, estatizando bancos, se for outra alternativa. A próxima pergunta é do jornalista do SBT, Sérgio Rondino, ao candidato da Frente Brasil Popular, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria que o comentário fosse do governador Leonel Brizola. Deputado Lula, o candidato Leonel Brizola afirma que o senhor não tem nem preparo, nem experiência para governar o Brasil. O senhor se considera preparado para governar? Eu penso que não é o Lula que deve dizer se deve ou não estar preparado, porque é preciso, em primeiro lugar, determinar qual o patamar para que uma pessoa se julgue ou não preparado para governar esse país. Eu penso que não apenas estou preparado, como faço parte de um conjunto de forças políticas que me apoiam, que estão preparados para governar esse país, que estão preparados para levar esse país a uma política de desenvolvimento, a uma política de distribuição de renda, a uma política de investimento no setor agrícola, no setor da pequena e média empresa, investimento no setor da pesquisa. Agora, eu não sei quais são os quesitos que o ex-governador Leonel Brizola tem para dizer que eu não estou preparado para governar o país. Eu não sei se é o critério da idade, se é o critério da experiência, qual é o critério. O critério que eu adoto para dizer que tenho condições e preparo para governar o Brasil é o critério do movimento popular, da experiência rica do que é o movimento popular, da experiência rica de que o povo não está precisando de um Messias, de um Moisés, de um Deus, o povo está precisando de um companheiro que discuta com o povo as soluções coletivas que precisam ser dadas nesse país. Nesse aspecto, eu me sinto altamente preparado para governar o Brasil, para governar São Paulo, para governar qualquer outra coisa nesse país, porque acho que o povo está preparado e está precisando de uma chance de ser chamado a poder dizer claramente quais são as prioridades, no que deve ser investido o dinheiro, quais são as coisas mais importantes a serem realizadas em cada tempo. Se o governante tiver a capacidade de fazer isso, e nesse caso eu me sinto apto e altamente capacitado, eu acho que estou mais preparado do que qualquer outra pessoa para governar esse país. O candidato Leonel Brizola tem 1 minuto para a sua consideração. Na verdade, os meus comentários são no sentido de que o Lula, eu acho que poderá ser um bom candidato e bom presidente daqui a uns anos mais. Por exemplo, depois que for prefeito de São Paulo, depois que governar São Paulo, eu acho que são antecedentes indispensáveis. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Senão, é como eu costumo dizer popularmente, vai comer pela mão dos outros. E isso é muito perigoso. É o que aconteceu com Sarney. Assumiu e passou a comer pela mão de uma espécie de copa e cozinha, um governo paralelo que o levou ao desastre. Essa é a minha reflexão.
Tanto que eu acho que nós, candidatos, neste momento, já depois que expusemos nossas ideias, nosso programa, nossas propostas, devíamos fazer a nossa reflexão. Tenho chance? Tenho chance nessas eleições? Tenho ou não tenho? Daria um pouco disso. Eu estou em condições de tirar esse país do atoleiro? Eu tenho experiência? Eu serei capaz de impor a minha personalidade a todos os interesses que levaram o nosso país ao desastre? Eu acho que isso é o mínimo de humildade que nós temos o dever de assumir. O candidato Paulo Maluf solicitou uma parte, tem 1 minuto para falar. Eu quero dizer que realmente, depois de 5 debates, eu acho que para tirar o Brasil desta posição de atoleiro econômico, que é a causa de todos os males, a pessoa tem que ter competência, seriedade, coerência e experiência. Não vi no seu Lula poder ser vereador, não vi ele poder ser prefeito, não foi secretário de Estado, não foi governador, não foi ministro de Estado, e já entra como padre, não quer ser bispo, arcebispo Cadel, já quer ser papa. Então eu recomendaria, dado os últimos debates, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, me desculpe, hein, não vai ficar triste, não entende nada de orçamento, não entende nada de câmbio, não entende nada de economia. Eu acho que ele foi reprovado agora aqui nesta primeira época. Eu queria que fizesse uma segunda época em 1994. Aí, quem sabe, ele volta mais experiente, não é isso? Agora, não fique desequilibrado, por favor, hein? O candidato Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer a sua réplica final nesta pergunta. O que eu acho importante é que quando o candidato Maluf fala da competência, eu acho que é importante o telespectador saber por que o Maluf é competente. Ele é competente porque compete e nunca ganha. Só compete. Daí porque a competência dele. A segunda coisa é que o governador Brizola parte de um pressuposto, na minha opinião, equivocado. Ele parte do pressuposto de que a capacidade está ligada ao tanto de cargos que a pessoa já obteve ou ao tanto de idade que a pessoa tem. Eu tenho feito uma campanha e tenho dito em palanque o seguinte, quer dizer, a grande capacidade que um candidato tem que demonstrar, que um profissional tem que demonstrar, é quando ele faz um teste para fazer alguma coisa. Um jovem jamais consegue o primeiro emprego, porque toda vez que ele chega para procurar emprego, alguém pede para ele 3 anos de experiência. Se ele não tem, ele nunca tem a primeira chance. Eu acho que a experiência é o teste que a gente está fazendo nos comícios, que a gente está fazendo na rua, que a gente está fazendo nos palanques. É a experiência da defesa do programa, da defesa das teses. E é exatamente em função dessas teses que o povo vai votar. É exatamente em função desses compromissos assumidos em praça pública que o povo vai votar. E eu espero que o povo possa escolher aquele que ele entenda que tem mais capacidade. É nesse aspecto que eu me sinto o mais capaz dos candidatos que concorrem às eleições de 1989. Essa é demais. Agora, o jornalista Luiz Fernando Imediato faz a sua pergunta ao candidato Paulo Maluf. É por isso que não pode ser. E com comentários do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Candidato Paulo Maluf, em 1970, o senhor usou o dinheiro do povo para dar automóveis de presente aos jogadores brasileiros, da seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo. Posteriormente, a Justiça o condenou a devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Se o senhor, e agora, no ano que vem, em 1990, vamos ter de novo Copa do Mundo. Se o senhor for eleito presidente da República e o Brasil ganhar a Copa, o senhor vai usar o dinheiro do povo novamente para dar presentes aos jogadores ou o senhor acha que a Justiça estava certa e não vai mais fazer isso? Imediato. De novo. Nesses 19 anos que se passaram, de 70 a 89, você não aprendeu nenhuma outra pergunta? Eu que fui prefeito, secretário de Estado, governador, deputado, candidato a presidente, olha, volta melhor pautado, sabe? Eu dei o cargo para o Pelé, sim. Tinha lei para isso, a lei foi feita, foi aprovada inclusive por maioria absoluta da Câmara. Houve depois uma ação popular. Antes que a ação popular se extinguisse, que ela corre ainda no Supremo, eu resolvi, para que a minha vida pública fosse cristalina, que eu e um grupo de empresários dessemos os carros com o nosso dinheiro, com o nosso bolso. E se Deus permitir,
em 90, nós vamos dar em Brasília, sabe, imediato, não vai ser aqui em São Paulo. Em Brasília, um grupo de empresários vai dar para o tetracampeonato, também lá em Brasília, para os jogadores de futebol. Ainda tenho aqui 1 minuto e pouco, eu acho que eu quero comentar um assunto que eu acho que está na ordem do dia. O problema, por exemplo, que nós estamos dando aqui uma demonstração de democracia. Está aqui presente o Lula, que falou mal do Silvio Santos, está aqui na televisão dele. Diz que ia acabar com o Silvio Santos, mas está aqui na televisão dele. Está aqui o Mário Covas, que foi contra a candidatura Silvio Santos, mas está aqui na televisão dele. Está aqui o Brizola, que inclusive ofendeu o Silvio Santos, está aqui na televisão dele. E faltou é o Fernando Collor, porque o Fernando Collor foi convidado, está ausente, e foi ele que impediu que os eleitores democraticamente pudessem dizer sim ou não ao Silvio Santos. Olha, eu assisti emocionado à carta que a Iris, a senhora do Silvio Santos, escreveu para ele, dizendo que gostaria que ele atuasse na área social, da casa própria, da saúde pública, da comida, da previdência social. Olha, se depender de mim e depender da vontade do povo, Silvio Santos vai estar comigo trabalhando. Eu, presidente, ele trabalhando comigo na demagogia. Puxando o saco do seu Silvio Santos aqui na televisão. Eu peço... Vamos botar a mídia no nosso debate. Teve uma recaída, voltou hoje desequilibrado. Teve uma recaída. com isto. Voltou Vamos hoje botar a mídia no nosso problema. Senhor Brizola, eu peço que nós mantenhamos as regras do Estava debate. equilibrado no debate da Bandeirantes. Hoje teve uma recaída. Calma, senhor Brizola. Quando chama ele de filhote da ditadura, é desequilíbrio. Calma, por favor. Senhor Brizola, eu Calma peço que você. nos mantenhamos nas regras do debate, peço que a plateia não se manifeste e, candidato Paulo Maluf, seu tempo está esgotado, eu passo a palavra aos comentários do candidato Luiz Inácio Lula da É Silva. lógico que eu não vou comentar a pergunta do imediato, porque também o candidato Maluf não deu prioridade à resposta à pergunta dele, mas sim a fazer uma espécie de agrado um pouco meio que íntimo ao Silvio Santos. Eu quero dizer uma coisa clara. O que aconteceu com o Silvio Santos é o que as pessoas sérias desse país esperavam que acontecesse. Ninguém pode imaginar, porque tem um programa de televisão, ou porque tem uma concessão de um canal de televisão, que passou 20 anos puxando o saco do regime autoritário. Todo dia que assistia o programa do Silvio Santos era o Médici é coisa nossa, o Armando Falcão é coisa nossa. Quem é que não via isso todo dia para ganhar canal de televisão? E eu acho que o tribunal deu uma lição de moralização nas eleições. Eu acho que o tribunal agiu corretamente ao impugnar a candidatura do Silvio Santos, porque pairava dúvida de que havia sido comprada uma legenda. Olha, querer enganar a opinião pública que o Silvio Santos não é dono do SBT, até uma criança que aprende a falar papai e mamãe já sabe que o Silvio Santos é dono do SBT, queria dizer que não era, que era apenas acionista. Então, acho que o tribunal, eu não retiro nenhuma das críticas que eu fiz ao Silvio Santos enquanto candidato a presidente da República, não retiro nenhuma. Acho que ele cometeu uma equívoca, entrou numa canoa furada, quebrou a cara. Quebrou a cara e quebrou de verdade para aprender de que política é uma coisa muito mais séria do que um programa de auditório. Portanto, é importante daqui para frente ele tomar essa lição e nunca mais cometer a besteira que cometeu nessas eleições. Está encerrado o teatro do SBT em São Paulo com a hora da decisão, o último debate entre os candidatos à presidência da República. E o candidato Leonel Brizola havia pedido a parte que vai ser concedido. 1 minuto para o seu parte agora. Pois não. É que, em função da pergunta, o assunto derivou-se para a questão do caso episódico do Sr. Silvio Santos e a atuação do SBT. Bem, eu não quero deixar passar a oportunidade sem dizer da minha satisfação, do meu aplauso a essa decisão do sistema de realizar esse debate. Muito obrigado. E, ao mesmo tempo, quero mais uma vez dizer perante o povo brasileiro do nosso protesto com o procedimento da Rede Globo. Péssimo procedimento. Eu acho que o senhor Silvio Santos deu até uma lição, mostrou a sua equidistância, mostrou que não se encontrava ferido pessoalmente, uma demonstração de grande superioridade. Ele está prestando, na noite de hoje, um grande serviço ao povo brasileiro.
Muito obrigado, senhor Brizola, em nome do Sistema Brasileiro de Televisão, que, realizando esse debate, pensa estar servindo ao telespectador e à democracia. O outro à parte foi solicitado pelo candidato Mário Covas. Cara, agora não sei se o jornalista pode ficar satisfeito com a resposta. Até me pareceu, no final da resposta, que a pergunta se referia ao Silvio Santos. Mas o Silvio Santos alegou, não me parece ter dado automóvel para ninguém. Porque eu gostaria de insistir no tema. A pergunta foi feita no sentido de se o ex-governador Paulo Maluf daria ou não automóveis na Copa de 90. Acho que até podia acrescentar algumas outras coisas. Ele é um governador que se gaba da competência, que é reconhecida. Em determinado instante, um secretário de transporte importou 150 trens franceses de bitola diferente da existente no Brasil, 40 dos quais tiveram que ser vendidos para a rede ferroviária federal para poder ser aproveitado. Construiu uma rodovia, uma dos trabalhadores, que custou 350 milhões de dólares, ou seja, 6,4 milhões de dólares o quilômetro, 3 vezes o que custou a Bandeirantes, construída imediatamente antes. Acho que esse é um tema para a gente discutir. O Silvio Santos é uma candidatura hoje ultrapassada e um homem respeitável. O senhor Paulo Maluf tem 1 minuto para a sua réplica final. Sobre o senhor Mário Covas, eu lamento que o governador que me sucedeu, que foi o governador que nomeou ele prefeito biônico de São Paulo, o senhor Franco Montoro, que é sem dúvida nenhuma o maior marajá do Brasil, porque tem 5 aposentadorias, sobre todas essas irregularidades não fez processo nenhum, inclusive no tempo do senhor Montoro, todas essas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Porque o senhor Mário Covas está na hora da saudade com 15 anos de atraso. Quanto ao seu Leonel Brizola, eu quero dizer que eu lamento e eu confirmo que o senhor ofendeu o seu Silvio Santos. E ofendeu, inclusive, por uma gravação numa rádio lá em Pernambuco, passada pela Rede Lula. E quanto ao seu Lula, ninguém está discutindo o problema jurídico. O senhor está confundindo aí couve com abobrinha. O que eu discuto é o seguinte, é que não se permitiu que o seu Silvio Santos democraticamente fosse julgado pelo povo, como, aliás, Jaime Lerner, candidato a prefeito em 88 pelo PDT, pela prefeitura, conseguiu 14 dias antes. Portanto, eu quero admirar a coragem da dona Iris, a senhora do seu Silvio Santos, que inclusive o estimulou a ir para a vida pública para atender a parte social, que é parte de casa própria, comida, saúde pública, educação. E eu quero aqui reiterar que eu, na presidência da República, pela vontade do povo e pela minha vontade, Silvio Santos estará do meu lado na presidência, cuidando dos aspectos sociais do povo brasileiro. A próxima pergunta é do jornalista Dácio Nitrini ao candidato Guilherme Afife Domingos. Dácio. Eu escolho para comentar a resposta o candidato Leonel Brizola. Senhor Afife, o candidato Leonel Brizola acha que o senhor e o candidato Paulo Maluf são filhotes da ditadura e farinhas do mesmo saco. E o candidato Mário Covas chega a dizer até que o senhor é idêntico ao senhor Paulo Maluf. Afinal de contas, no que é que o senhor é diferente do candidato Paulo Maluf? Idêntico. Muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu quero deixar bastante claro que nós começamos na vida pública através do governador Paulo Maluf. Ele me deu a oportunidade no momento em que ele desafiou a ditadura, quando ele desafiou a decisão do Planalto Central de nomear um governador para São Paulo e ele foi disputar na convenção. Eu participei deste episódio, porque ali, naquele instante, para mim, era um grande desafio para poder exatamente desafiar uma estrutura da qual eu não fiz parte e nunca com ela me comprometi. Cumpri o meu dever. Fui secretário da Agricultura do governo Paulo Maluf, fui presidente do Badesp e creio que cumpri muito bem a minha obrigação, inclusive com a criação dos varejões, dos mercadões, dos sacolões, da campanha do alimento mais barato. E a partir do instante em que assumi a presidência da Associação Comercial, eu me dediquei corpo e alma à bandeira da micro e da pequena e média empresa, que sempre foi uma bandeira nossa, e a partir daí nós tivemos a nossa projeção nacional
E tivemos, inclusive, um atrito muito sério com o próprio governo Figueiredo, porque eu fui o primeiro a levar a barbaridade das taxas de juros exatamente para o presidente, mostrando que eu era um líder de uma entidade de classe, mas que não tinha rabo preso e nem telhado de vidro com o governo. A partir daquele instante, inclusive, nós passamos a ser perseguidos, tivemos um atrito sério com então o ministro do Planejamento, e aí eu mostrei claramente que eu tinha uma visão, um caminho para buscar um projeto, e esse projeto foi buscado nas urnas pelo voto do povo, que me consagrou com a terceira maior votação do país e a primeira votação da cidade de São Paulo. O aparte é do candidato Roberto Freire, do PCB. Não, tem um comentário. Comentário primeiro, comentário do senhor Leonel Brizola, depois o aparte. Perfeito. Boris. Na verdade, eu tenho procurado, com estas referências aos filhotes da ditadura, facilitar o raciocínio do povo brasileiro, que, com os meios de comunicação e com tantas coisas bombardeando as mentes das pessoas simples, ingênuas, singelas, puras, cria um quadro confuso. Então vamos separar os candidatos. Aqueles que nasceram e se desenvolveram na estufa da ditadura são o senhor Afife, que foi do PDS, foi, enfim, filiado a essa corrente, né? O senhor Maluf e especialmente este Collor. Este é o mais sofisticado de todos. Então, promovido pela Rede Globo, 70% de comunicação. Então, eu tenho procurado separar as categorias. Olha, de um lado nós temos os filhotes da ditadura, que estão aí, cada um mais sofisticado que o outro. E do outro lado, os candidatos da área popular e democrática, que estavam contra a ditadura e que estavam unidos na hora da campanha das diretas. Esse é o meu objetivo. Procurei caracterizar para o povo brasileiro essa situação, facilitar a sua decisão. Comentário do candidato Brizola e temos o aparte do candidato Roberto Freire agora. Não, a parte não é para chamá-los de filhotes da ditadura, mas é para dizer que eles, por ação ou omissão, sustentaram a ditadura. Porque é interessante hoje no Brasil as pessoas dizerem, porque tiveram algumas divergências com o sistema dominante, autoritário, que foi implantado em 64, e por conta dessa discordância, dizer que não fazia parte desse sistema. Olha, nós tivemos várias discordâncias dentro daquele regime. O Silvio Frota talvez tenha sido o do mais expressivo, que era um ministro da guerra, um ministro do exército, que pretendia ser presidente e que tentou até um golpe. Teve um comandante aqui de segundo exército, Ednardo Dávila, que teve que ser exonerado em função de mortes que ocorreram no DOI-CODE. Mas isso não significava que eles não estivessem dentro do sistema. É importante salientar que o governo de São Paulo, do senhor Paulo Maluf, foi governo do regime militar. Mais do que isso, ele foi candidato do sistema quando queria a sua continuidade no colégio eleitoral. Claro, pode ter divergência, mas querer que este país não tenha memória para saber que, por ação ou omissão, ambos serviram ao regime ditatorial, é evidente que é demais. Outra parte é do candidato Paulo Maluf, do PDS. Olha, eu quero agradecer em primeiro lugar que o tom de voz do senhor Leonel Brizola está um tom de voz hoje bastante bom, bastante baixo, bastante até equilibrado. Então, o debate vai poder ser em alto nível. Para mim poder relembrar ao senhor Brizola que você, Brizola, defende o Estado Novo. Para aqueles mais antigos que conhecem o Estado Novo, o que era o Estado Novo? Fechou todas as câmaras municipais, fechou todas as assembleias legislativas, fechou todos os cargos de governo do Estado que eram interventores, fechou a Câmara dos Deputados e fechou o Senado da República. Quero dizer também que o senhor Leonel Brizola, quando governador do Estado do Rio de Janeiro, sendo presidente da República, o presidente general João Figueiredo, foi Leonel Brizola que propôs mais 2 anos de prorrogação do regime militar. Foi ele que pediu a prorrogação de 6 anos para 8 anos do regime militar. Então, senhor Brizola, filhote da ditadura, o senhor, ou até que um pouco mais velho, quem sabe até neto da ditadura, viu? A réplica final para o candidato Guilherme Afife Domingos. Perfeitamente. E é importante lembrar que toda a raiz histórica do ilustre
Brizola é exatamente em cima de uma ditadura. De uma ditadura que valeu para sua época, valeu porque era Getúlio no Brasil, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Stalin na União Soviética. E eu estranho até a parte do Roberto Freire sobre ditadura, porque ele é do Partido Comunista, exatamente uma estrutura que afogou totalmente as liberdades. E vive o dia de hoje. Vive o dia de hoje porque hoje marca o fim do Muro de Berlim, marca o fim exatamente de uma época. E eu quero dizer a vocês que ele, com toda a experiência que ele tem em termos de passado, eu venho exatamente chefiando uma nova geração para quebrar toda esta estrutura de ditadura de direita e de esquerda, porque realmente eu defendo uma proposta liberal e sou o porta-voz da liberdade no país. A próxima pergunta é do jornalista Sérgio Rondino para o candidato Ronaldo Caiado. E o comentário é do deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor Caiado, a polícia já disse, está nos jornais, que o senhor fez uma denúncia sem fundamento contra o PT, no caso Lubeca. E o PT agora pretende processá-lo por calúnia. O senhor não acha que uma denúncia daquele tipo exigiria provas mais concretas? O que eu disse, eu levei o depoente à Polícia Federal e ele depois. Agora, o que causa estranheza, Sérgio, o que causa admiração e estarrecimento é agora, na reta final, o processo ter sido impedido, as investigações terem sido canceladas, dizendo que o dinheiro chegou a Lucon. E da Lucon em diante, por onde ele foi? Para o senhor Girão? E o senhor Girão com quem esteve na prefeitura? Então, o caso não está concluído, não. E eu posso lhe dizer uma coisa: a justiça no Brasil está aberta para receber queixas de pessoas honestas e sérias, e não de corruptos e incompetentes. Comentário de 1 minuto do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não deveria nem comentar mais esse caso por 2 motivos básicos. Primeiro, a leviandade do candidato Caiado foi de tal ordem que ele se recusou a participar da CEI da Câmara Municipal para prestar o depoimento dele. Segundo é que o próprio capataz que ele arrumou para ir lá fazer a denúncia na Polícia Federal, depois retorna à Polícia Federal e diz que jamais utilizou qualquer acusação contra o PT, que ele jamais fez qualquer acusação. Ora, na medida em que o TSE tardiamente invoca o processo para o TSE, eu espero e tenho pedido que o processo seja apurado antes do dia 15 de novembro. Da nossa parte, nós prestamos um serviço à nação brasileira que eu gostaria que fosse prática daqui para frente em todos os partidos políticos. Nós montamos uma comissão na prefeitura, inclusive convocando, pedindo para participar dessa comissão o presidente do Tribunal de Contas do município, que não é do PT, que é uma pessoa que todo mundo conhece, o Paulo Toné Buarque. Convidamos o procurador do município e, ao mesmo tempo, foi montada a comissão. E nós fizemos mais ainda, eu acho que é importante, nós fomos ao banco, o tal do rastreamento do cheque que ninguém achava, que ninguém sabia onde estava. Nós tivemos a oportunidade de ter um bancário, ou alguém, que eu não sei se é bancário, que teve a gentileza de nos fornecer o cheque que tinha ido para essa empresa citada pelo Caiado. Ora, o que nós queremos é que seja a Justiça Federal, seja a Polícia Federal, seja o TSE, que apresente. O que nós vamos querer, e aí eu estou dizendo aqui, independente do processo eleitoral, independente do que vai acontecer do dia 15, é que eu, particularmente, acho que o Caiado tem que ir para a Justiça para ele confirmar a acusação, para ele provar o que ele disse, porque não é possível alguém levantar uma leviandade dessa natureza e ficar por isso mesmo. Nós achamos que temos que ir até o fundo nisso para apurar a responsabilidade de quem tem qualquer responsabilidade nesse negócio. E nós fizemos questão de entregar e chamar a imprensa a publicar um vídeo que foi mostrado para a imprensa com o contra-cheque, que nem o Candidato Lula, seu tempo está esgotado. Que nem o Banco Central achava e nem a polícia achava. Nós, através de um bancário, conseguimos achar esse famoso cheque. Réplica final, por favor, do candidato Ronaldo Caiado. Eu vou querer o meu tempo. O que eu quero deixar claro é o seguinte, é que eu tenho recebido dezenas de telefonemas. Eu estou estarrecido da quantidade de corrupção nas prefeituras do PT nesse país afora. O Estadão mesmo disse aqui, ó,
olha a pressão dos fiscais do PT para exigir dinheiro para a candidatura do senhor Lula. Está aqui, senhor Lula. Olha aqui. O pessoal seu achacando os comerciantes aqui em São Paulo para conseguir dinheiro para a sua candidatura, que é a candidatura mais milionária, mais rica já vista neste país. E até este momento, ninguém sabe como você tem toda essa estrutura maravilhosa, todo o som, todos aqueles palanques, toda aquela mordomia, os jatinhos brancos, sem explicar de que maneira você está realmente pagando isso. Agora, eu quero continuar, minha gente. Eu quero continuar, por favor. Eu escutei a sua colocação. Eu quero continuar sobre esse assunto. Esse assunto da Lubeca não está encerrado. Isso é muito grave. E sabem por quê? O delegado queria tranquilidade para poder continuar trabalhando, para poder chegar no final. Por favor, meu senhor, ele extrapolou bastante o tempo. Vamos lidar então, com o eu tempo queria igual. dizer o seguinte, um minuto. Eu queria dizer o seguinte, existem coisas mais graves e eu vou denunciar aqui. Porque o senhor Greenhalgh, que disse que eu estou agredindo por ter ódio dele, ele precisa saber que não sou eu que estou expulsando poceiro lá do Vale da Ribeira, é ele que está grilando terra lá. E, em segundo lugar, ele tem que explicar a toda a sociedade brasileira por que ele já é conhecimento público, se encontrou exatamente no dia da data do cheque, com o senhor José Firmo Ferraz Filho, numa boate, La Bohème, aqui em São Paulo, até às 4 horas da manhã, onde é de conhecimento público que nesse dia ele recebeu a parte dele. E isso foi bloqueado neste momento, impedindo a continuidade deste inquérito e levando este inquérito para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então as coisas são muito graves, isso ainda não chegou ao fim e a sua campanha ainda pode ser impugnada ou impedida pelo artigo 1º da letra L, se você não explicar o dinheiro que tem gastado na sua campanha. Impugnada pelo povo. Não, vamos passar pela lei. Eu peço à plateia que ele se não se manifeste. Senhor Ronaldo Caiado, seu tempo está esgotado. O senhor falou ao mesmo tempo, candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E nós vamos à próxima pergunta, que é do jornalista Luiz Fernando Imediato ao candidato Mário Covas, do PSDB. Imediato. Com o comentário do candidato Leonel Brizola. Nós achamos que o eleitor, o candidato Mário Covas, gostaria também de conhecer o candidato no qual vai votar, não só pelos seus planos de governo, por suas ideias, mas também por suas atitudes, por sua personalidade. Nós vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas estão sujeitas às mais imprevistas experiências. Por exemplo, um filho nosso pode talvez se envolver com drogas. Então, eu pergunto ao senhor, não como candidato a presidente da República, mas como pai de família, para que a gente o conheça melhor. Se um filho seu se envolver com drogas, qual seria a sua atitude como pai, orientando ou reagindo diante disso na intimidade do seu lar? Eu acho que essa pergunta pode ser respondida com uma frase. Seria a reação de um pai. Seria? A reação de um pai. E um pai, para mim, presume uma série de coisas. Presume compreensão, presume entendimento, presume sustentação, presume a necessidade de, exatamente nos momentos de dificuldade, estar ao lado de seus filhos. Enfim, eu creio que se a um filho meu acontecesse isso, certamente eu tomaria todas as providências com o objetivo de superar o episódio, mas nem por isso deixaria de amá-lo mesmo. Nem por isso deixaria de ter por ele o amor filial que, afinal, você tem que ter por um filho. Acho que não cabe muita explicação. Acho que a gente não deixa de ser pai porque um acidente desse ocorre com o filho. Comentário do candidato Leonel Brizola. Subscrevo inteiramente o que o senhor Mário Covas acabou de dizer, acrescentando 2 aspectos. O primeiro de que, como governante, como homem público, eu estendo essa generosidade, esse amor a todos os jovens que
tiverem a má sorte, a desdita de cair nas malhas desses vícios, porque eles realmente merecem, dos governantes de toda a sociedade, essa assistência. E a outra questão, sabe o que é? Por conta com o traficante. A vontade que um pai tem de pegar o traficante. Que esse que é o criminoso, o bandido. E à custa de dinheiro, ele está entregando o futuro, destino dos seus jovens compatriotas. Então, esse é o sentimento. Tchau. E com o traficante. Então, como governante, desenvolver o máximo de eficácia de todos os serviços especializados do Estado para varrer a influência do traficante. Primeiro a parte é do candidato Guilherme Afife Domingos. Eu compartilho totalmente a posição de Covas e Brizola quanto à compreensão do jovem drogado e a reação de um pai. Mas também compartilho da opinião de Brizola sobre o traficante. O traficante não pode ter perdão. E eu gostaria de perguntar ao Covas por que ele votou na Constituinte a favor do destaque do José Genuíno, que suspendia a fiança, ou como crime inafiançável, para o tráfico de drogas, os crimes hediondos e o terrorismo. Você votou a favor do José Genuíno e desta proposta exatamente em cima do traficante. Por que você resolveu aliviar o traficante na Constituinte? Segunda parte é do candidato Ronaldo Caiado. Eu falo aqui com experiência como médico, que já vi no meu consultório e já atendi dezenas de jovens desencantados, sem esperança e sem oportunidade de emprego ou de vencer, e por isso optaram por este caminho. O momento agora é exatamente, jovem, de você acreditar, não nesse caminho da droga, porque isso não leva a nada. É você acreditar num novo estilo político, de participação, naquilo que muito bem disse Vitor Hugo. Nada é tão irresistível quanto a ideia, cujo tempo tenha chegado. E chegou o tempo de você, jovem, de mudar tudo isso agora no dia 15, onde você terá a oportunidade no final do seu curso, onde o currículo vitae, onde a competência, a vida universitária terá realmente peso e não o apadrinhamento político aos conchavos. Então, dessa maneira, você também saberá dizer o não à droga e nós vamos saber punir esses traficantes e declarar a eles guerra no nosso governo. Agora o candidato Mário Covas faz a sua réplica final. Eu estranhei a pergunta, realmente. Não prendia mais adiante. O dispositivo 52 da Constituição, do artigo 5º, diz o seguinte: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O 54 diz o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. E o 53 diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores, etc. O que a emenda tratava não era de excluir isso, era de separar isso. Era de dizer que o crime de tortura é um crime do Estado contra o indivíduo, o que juridicamente é correto, e os outros não, são crimes do indivíduo contra o indivíduo. Em nenhum instante nós fomos contra a inclusão. Aliás, o autor do requerimento diz em determinado instante do seu discurso: o terrorismo deve ser tratado em um parágrafo autônomo, assim como o tráfico de drogas e o sequestro. O que se votou foi pela divisão, tal qual se colocou o racismo, tal qual se colocou a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. De forma que, em hipótese nenhuma, eu fui contra a prática O que se quis foi, na realidade, fazer uma ligação de tortura com terrorismo.
E nos parecia que, juridicamente, e quem defendeu isso foi um jurista. Originalmente, isso não foi o Genuíno que defendeu. Quem defendeu isso foi um jurista, o Antônio Maris, da Paraíba, que defendeu a separação, meramente do ponto de vista jurídico, entre um crime do Estado contra o indivíduo e um crime do indivíduo contra o indivíduo. Eu votei assim e votaria de novo. Votaria contra o crime contra drogas inafiançável, imprescritível, e votaria contra o crime da tortura inafiançável, imprescritível, em 2 dispositivos diferentes. Não há nada de extraordinário nisso. A próxima pergunta é do jornalista Dácio Nitrini ao candidato Leonel Brizola. O comentário é do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu volto a um tema que foi resvalado há poucos instantes. O senhor tem criticado duramente a ditadura militar, aliás, do qual foi vítima, como se sabe. Mas o senhor também se apresenta como o herdeiro político de Getúlio Vargas, que, como se sabe, foi um ditador em cujo governo houve censura à imprensa, perseguição tenaz à oposição, tortura, e foi um inspirador de uma política sindical de origem fascista. Afinal, para o senhor, há bons e maus ditadores? Perfeito. A nossa filiação a essa linha político-social da vida brasileira, ela é muito consciente. Porque quando Getúlio Vargas foi derrubado em 45, só ficaram os trabalhadores ao lado dele. Os capitalistas ficaram contra, os militares ficaram contra, as empresas estrangeiras contra, as elites brasileiras todas contra, só ficaram os trabalhadores, que saíram para as ruas defender o nome dele. Aí eu me filiei a esse movimento. Eu era criança, menor, no tempo do Estado Novo. Quem se beneficiou do Estado Novo foram as nossas admiráveis oligarquias. Estavam todas no puleiro. Então acontece o seguinte, que nós fazemos uma análise daquele período da história e recolhemos ali o que teve de bom. Especialmente nós nos filiamos ao pensamento conclusivo de Getúlio Vargas, que foi o seu segundo período. Nós não nos filiamos em toto àquele período, que foi praticado por, inclusive, personalidades que nós até abominamos na vida brasileira, que estavam lá, em plena ditadura. Depois ficaram contra porque ele caiu e eles precisavam continuar com o governo. Não, nós ficamos com o Getúlio da legislação do trabalho. Legislação sindical criticada por uns, né? Agora, sindicalistas que montam assim na história, dizem antes de mim e depois de mim. Mas, no entanto, em plena ditadura, estavam nas capas das revistas das multinacionais aqui em São Paulo, como é o caso da revista Veja. Quando se matavam sindicalistas, em plena operação Urbana. Quer dizer, essa crítica de que realmente foi uma legislação tomada do fascismo, olha, era uma época em que a polícia era municipal, em que patronal, a igreja era contra os sindicatos, que não era possível nunca um grupo de trabalhadores fundar um sindicato. E como o presidente Vargas queria que se criasse um sindicato, dava proteção do Exército. O Exército deu proteção a inúmeras assembleias de trabalhadores para constituir o seu sindicato. Tanto que o Lula, quando chegou aí no ABC, já encontrou o sindicato funcionando. Ele não agregou nada, a não ser a presença dele, da sua personalidade, do seu dinamismo, mas lá estava o sindicato. Quer dizer, essas críticas que ele faz à memória, pisoteando a memória do presidente Vargas, isso me distancia léguas desse cidadão e me faz desconfiar muito dele. Me faz desconfiar muito dele. E do PT como partido de natureza social, como movimento de natureza social. Eu acho o PT mais uma frente, onde uma das partes integrantes da frente é maior do que a própria frente. Isso é um teorema, não é uma argumentação. É tão claro como um teorema. Então, quando o Lula assume essa posição de espisotear na memória do velho Getúlio, alguém que deu um tiro no coração, deixando aquela carta, que defendeu a economia nacional, que tinha uma concepção grandiosa da vida desse país,
que fez Volta Redonda, que fez o que fez na economia brasileira? Senhor Brizola, seu tempo está esgotado. Perfeito, convenhamos. E ainda é contra o CIEPS. E agride o Leonel Brizola da maneira mais brutal. Eu não levei a sério, mas agora vou levar a sério, daqui por diante. Porque há uma diferença ideológica entre nós. Comentário. Há uma separação ideológica. Na hora que o senhor disse Senhor Brizola, o seu tempo já está esgotado há muito tempo, mãe, senhor Brizola, por que gentileza. estava morta para ser presidente da República e que eu ando atrás há 30 anos de ser Senhor presidente. Brizola, eu vou ter que lhe Deus cortar está o lá em microfone. cima e está vendo os nossos atos aqui. Daqui um pouquinho mais Senhor Brizola, eu por vou ter gentileza. oportunidade de questionar a vocês, do PT e ao senhor como candidato, diante de uma situação que eu considero crucial para o povo Senhor brasileiro Brizola, fazer por um gentileza, o raciocínio seu tempo está neste esgotado, momento. vamos manter as regras do Obrigado. debate. Desculpe. Comentário de 1 minuto do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Terá um pouco mais de tempo, é evidente. Eu acho impossível, Terá um Boris. pouco mais de tempo. Eu peço Eu aos acho candidatos impossível, que nos porque o senhor mantenhamos Brizola dentro fala das meia hora, regras eu tenho do que falar um debate. minuto. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva possível. terá o mesmo tempo que o senhor Leonel Brizola, que está sendo controlado pela nossa produção. Vamos começou a fazer melhorar. justiça no debate e eu apelo aos senhores participantes do debate para que nós nos mantenhamos dentro das regras e dos tempos do debate, por gentileza. A palavra está com o comentário de Luiz Inácio Lula da Silva, que terá garantido pelo Sistema Brasileiro de Televisão o mesmo tempo. Eu só quero reiterar aqui todas as críticas que eu faço ao Getúlio Vargas, de que a estrutura sindical colocada no Brasil pelo seu Getúlio Vargas é cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. Isso não é o Lula que faz, isso é qualquer estudioso do movimento sindical, seja comunista ou não, seja cristão ou não, sabe perfeitamente bem que é cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini e que cerceia muito a atividade sindical. E é lógico que na medida que surge um movimento sindical mais dinâmico, e o Leonel Brizola é engraçado, porque o dirigente sindical mais importante que tinha no PDT, que era o companheiro que já morreu, Juarez Antunes, ex-prefeito de Volta Redonda, era ligado à CUT e defendia ponto de vista de que era preciso libertar o máximo possível o movimento sindical. Eu não sei aonde é que está o mal. Eu não sei aonde é que está o mal de fazer a crítica à estrutura sindical. A segunda coisa, eu queria dizer para o Brizola, que é a segunda vez que ele diz isso, uma coisa que eu acho importante. Eu acho, e dou graças a Deus, de ter saído na capa da revista Veja, na capa da Isto É. É uma pena que não tenha saído na capa da Contigo, da Manchete ainda. Espero conquistar. Agora, eu acho que é importante, porque o Brizola é engraçado, ele fez críticas a mim lá de Lisboa, numa entrevista na TV Bandeirante, me parece. Ele faz uma crítica sem sequer ter voltado ao Brasil e ainda faz crítica ligando a mim de que eu era não sei o que lá do Francisco Verfort. Eu quero dizer claramente o seguinte, que embora eu seja apenas uma pena ou seja, uma agulha num palheiro, eu tenho uma contribuição muito importante junto com outros que estão aqui presentes para que o Brizola pudesse voltar para o Brasil, daí porque foi importante até sair na capa de revista. Porque o fato novo nesse país era um operário sair na capa de revista depois das greves de 10 anos sem fazer greve. Eu não sei, ele já saiu na capa da mesma revista e deve ter gostado quando saiu na capa da revista. Portanto, eu acho que essas críticas são infundadas e as minhas críticas à estrutura sindical brasileira vai persistir enquanto não conseguir total liberdade de autonomia sindical para esse país. Teremos dois apartes. Primeiro, do candidato do PCB, Roberto Freire. Eu queria discutir a questão um pouco na perspectiva não agressiva, não de discussão que não faz avançar uma compreensão que as forças democráticas deste país devem ter de todo o processo autoritário que foi do Estado Novo e que foi recentemente da ditadura militar. E que construiu, de qualquer forma, sem a participação popular em ambos os casos, mas construiu esse Brasil que aí está. Nós temos que conhecer dessa história, mas temos que começar a pensar o futuro. E o futuro, a nível da estrutura sindical brasileira, oferece a oportunidade que o movimento sindical seja autônomo e livre, dentro da unicidade sindical, que alguns setores não queriam, inclusive como o PT, que queria o pluralismo junto com a burguesia, e pensar concretamente que no Brasil, o compromisso maior que deve ter, e nós comunistas podemos falar isso, porque nunca sustentamos ditadura aqui no Brasil, sempre fomos vítimas dele, de todos os sistemas ditatoriais, inclusive utilizando a indústria do anticomunismo como motivo para justificar concretamente o autoritarismo, a repressão.
Pois bem, nós comunistas queremos dizer, o compromisso básico e que essa campanha sucessória tem que ter é que não volte nem ditaduras tipo de Estado Novo, nem ditaduras militares de 64. Que a democracia seja algo do nosso cotidiano e que seja permanente. Outra parte é do candidato do PL, Guilherme Afife Domingos. Eu quero lembrar muito bem e lembrar ao companheiro Roberto Freire que, na verdade, foi feito um acordo na Constituição e foi mantida a estrutura anacrônica do sindicalismo brasileiro, mantido a unicidade sindical, Imposto mantido sindical e tudo isso aí, imposto sindical. E este foi um acordo feito pelo Partido Comunista, com o Albano Franco, presidente da CNI, com o PMDB do senador Mário Covas. Peleguismo, E tudo por ficou. incrível que pareça, naquela votação, Lula, o PT se absteve. Votou comigo contra a unicidade, contra o imposto sindical, mas na hora que foi feito o acordo da burguesia empresarial com a estrutura pelega, o PT se absteve por quê? Porque foi mantido o imposto sindical em cima do qual se tira o dinheiro do trabalhador, se tira na marra, porque a capa da Veja mostra que 90% dos operários brasileiros não são sindicalizados, para quê? Para usar sindicato para fazer política. E esta origem é de Hitler. Isto nasceu, sim, no nazismo, porque o partido nazista foi baseado em cima da unicidade sindical e do imposto sindical. Portanto, é tudo farinha do mesmo saco. Eu, como liberal, não posso concordar com isso. Eu pediria mais uma vez à plateia que não se manifestasse. E eu pediria aos participantes da mesa, nós estamos deixando o debate fluir, não estamos nos escravizando às regras estão a nosso favor, que mantivessem os seus tempos de comentários e de respostas, por gentileza. Vamos fazer um debate civilizado, permitir que as ideias de cada um fluam, mas, por favor, vamos respeitar o máximo possível. Eu só queria lembrar uma coisa. Excedendo os tempos de... Claro, eu só queria lembrar uma coisa. É que ele pediu a parte a Brizola, só que ele deu a parte a mim. Não, os apartes são concedidos de acordo com as regras e o comentário agora, final, por gentileza. Deputado Guilherme Afife Domingos, por gentileza, não vamos fazer debates paralelos. A réplica final é do senhor Leonel Brizola, por gentileza. 1 minuto, senhor Leonel Brizola. Perfeito. Eu faria uma pilha enorme aqui, não sei quantos quilos, de boletins, panfletos, que o PT anda jogando pelo Brasil afora, difamatórios. Eu fico, francamente, muito intrigado com a natureza do PT. Mas eu tenho uma prova dos 9 agora para fazer. Que se não puder me dar resposta agora, vai me dar resposta logo a seguir. Não pode dar resposta agora, senhor. Mas vai dar numa outra oportunidade do debate. Eu avisei, o PT escolheu um candidato a vice. Claro, queria tirar um pedacinho do eleitorado gaúcho. O senhor Bisol. O senhor Bisol comprou uma fazenda em Minas Gerais. Ah, vá lá, até aí eu vou. Mas foi tirar dinheiro no Banco do Brasil? Sei lá, um vultosíssimo empréstimo no Banco do Brasil para comprar maquinária, para fazer galpões e instalações, um senador da República. Isso não é tráfico de influência? Isso não é imoralidade? Isso não é corrupção? E o que é grave, senhor Casoy, o senhor sabe que era o vice do senhor Caiado na presidência do Banco do Brasil, dando empréstimo para o vice do Lula. O PT está contra a parede. Ou ele substitui esse candidato hoje ou amanhã, ou ele vai perder a credibilidade nacional. Não diga que eu sou um adversário impenitente. Eu avisei. Por quê? Não venham com reforma agrária, não. Como é que vão ficar os bispos e os padres? Como é que vão ficar? O PT tem o... Paulo, onde estamos realizando a hora da decisão, o último debate entre os presidenciáveis neste primeiro turno das eleições presidenciais de 1989. Vamos a mais um bloco de perguntas e a primeira pergunta vai ser feita pelo jornalista Sérgio Rondino ao candidato do PCB, Roberto Freire. Eu gostaria que o comentário fosse do governador Paulo Maluf. Deputado, já que nós estamos falando em ditadura e em repressão, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. O PCB foi, evidentemente, muito atingido pela repressão durante o regime militar. No caso do senhor vencer a eleição e chegar ao poder,
os órgãos de repressão continuariam a existir e, sim, em caso positivo, para que seriam utilizados? A quem eles iriam reprimir? Antes de responder a pergunta, eu gostaria de salientar um fato que é interessante. Em relação a mim, vem sempre perguntam de questões programáticas, de questões como da estatização do sistema bancário e agora do problema dos aparelhos de repressão, dos instrumentos do aparelho de Estado que se refere à questão da segurança pública ou da questão das instituições. É interessante salientar isso porque não vem perguntas sobre agressões, sobre críticas de candidatos. Mas responder a você que num regime democrático você tem que ter a polícia e todo o aparelho de repressão para garantir os direitos do cidadão, nunca para limitá-lo ou restringi-lo, como foram as experiências dos aparelhos de repressão ou de informação no sistema militar recente, na ditadura que nós tivemos. É evidente que esse aparelho repressor, esse sistema de informação que aí foi montado para perseguir aqueles que politicamente discordavam do regime, isso terão que ser desmantelados e extintos. Agora, qualquer país, qualquer sociedade civilizada, evidentemente que terá que ter organismos, inclusive de repressão, quando necessário, para garantir as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Evidentemente que terão esses, mas nunca os aparelhos de repressão, como foram aqueles articulados na época da ditadura. O comentário de 1 minuto é do candidato Paulo Maluf. Quando eu for presidente, o que vai valer é o respeito à Constituição. Os aparelhos de repressão em absoluto existirão. O que vai existir é uma ordem constitucional. O Exército, Marinha e Aeronáutica com a sua ordem constitucional. A Polícia Civil e a Polícia Militar. Agora, o que é muito importante é que direitos humanos não valem somente para bandidos. O povo hoje, principalmente das grandes cidades, está apavorado. A mulher, a dona de casa não pode sair à noite de casa. O jovem, quando vai estudar na universidade, ele volta para casa tremendo de medo. O trabalhador, quando está num turno da noite, idem. De maneira que quando eu for ao governo, para mim, bandido é bandido. E bandido vai trabalhar. Ou seja, nós vamos instituir institutos penais agrícolas, onde o bandido vai se sustentar, o seu salário, o seu trabalho, e não através do salário do imposto do povo. Repressão, não. Segurança para a dona de casa, para a mulher, segurança para o trabalhador e para o jovem. Isso eu vou exigir dos governos estaduais, esta